E numa altura em que temos dados de que os portugueses estão a consumir mais e a poupar menos desde o início do ano, vamos agora olhar para as conclusões do estudo da 7LM sobre as intenções de compras dos portugueses e férias em 2015, com a presença de Diogo Lopes Pereira, diretor de marketing da 7LM. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui nesta edição das 12. Obrigado. Vamos olhar então para estas intenções. É mesmo verdade que os portugueses estão dispostos a gastar mais? É mesmo verdade. O que nós vemos neste estudo do Observador 7LM é que os portugueses têm uma intenção de aumentar as suas despesas. 44% dos inquiridos tencionam gastar mais e isso é um aumento face ao ano passado. Ainda é um aumento significativo. E explicaram porquê ou não? Estão mais otimistas? Eu diria Sentem que é menos isso, ou seja, a nossa hipótese no 7LM é que os portugueses são mais otimistas em relação ao futuro. Não há dúvida, e nós vemos isso nos dados que acompanhamos desde 2010, durante a crise, ou seja, em 2010 os portugueses estavam muito receosos, portanto, tentaram poupar tudo o que podiam, gastar o mínimo possível e, portanto, agora, em 2015, já vemos que eles estão mais confiantes em relação ao futuro, estão disponíveis para gastar mais. Ainda assim, vemos que 22% dos portugueses tencionam poupar mais. O que é que isto revela também? Revela que, apesar dos portugueses estarem mais confiantes em relação ao futuro, não esquecem aquilo que passaram, ou seja... Retiraram daí uma lição. Retiraram uma lição, são mais inteligentes no seu comportamento, tentam não fazer compras de impulso, tentam pesquisar mais e nós vemos isso numa série de estudos que fazemos. Portanto, ainda assim, isto são indicadores positivos, indicam que os portugueses estão mais confiantes. Diogo, e dos portugueses que querem consumir, o que é que querem comprar? O que é que está nas suas intenções, na lista de prioridades? Pronto, na lista de prioridades, o que vem em primeiro lugar é lazer e férias, não é? E o que nesta altura do ano, de facto, também é bastante apropriado. Acha que tem que ver com isso, com a altura do ano ou não? Ou este estudo é feito para o ano inteiro, para o global? Este estudo é feito para o ano inteiro e nós normalmente temos um comparativo com os anos anteriores e, portanto, vemos que há uma intenção maior dos portugueses gastarem dinheiro em lazer e férias. Normalmente, em segundo lugar, vem tecnologia, enfim, todos os produtos que os portugueses também gostam bastante. Reparo aqui que os automóveis, quer os novos, quer os usados, vêm no final da lista. Será que as pessoas disseram a verdade? É que estamos aqui a ter um aumento exponencial da venda de carros novos? Sem dúvida. Aqui o que acontece mais em Portugal é que o ponto de partida é muito, muito baixo. Ou seja, digamos que em 2013 nós batemos no fundo no mercado automóvel, atingiram-se níveis de vendas de automóveis idênticos a 1980 e, portanto, foi mesmo anormal, ou seja, é exatamente aquilo que eu dizia, ou seja, as pessoas cortaram as despesas ao mínimo que podiam e, nomeadamente, um automóvel é um investimento muito caro e, por conseguinte, as pessoas adiaram o mais possível. Adiaram até ao ano passado e este ano, ou seja, há uma série de pessoas e de consumidores que, não conseguindo adiar mais, estão agora a comprar carros e como o ponto de partida era muito baixo, de facto há aumentos bastante significativos no mercado automóvel, está a crescer cerca de 40% ou 50% e, por conseguinte, isso revela mais uma vez que há confiança em relação ao futuro. Ainda assim, esse crescimento é mais uma recuperação de consumo que não foi feito do que propriamente um consumo adicional que esteja agora a ser feito. Diogo, e dentro desta fatia das pessoas que estão mais disponíveis para comprar, que disseram, sim senhor, eu quero fazer aqui algumas compras, conseguem tipificar quem são, que profissões têm? Estamos a falar de pessoas mais velhas ou mais jovens. Quem é que está com essas intenções de compra? Nós, no fundo, quando fazemos estes inquéritos, tentamos obter uma amostra completamente representativa de Portugal, seja ao nível das idades, das classes socioeconómicas e, efetivamente, quer dizer, isto é quase visto como um bolo, ainda que dentro podíamos, enfim, discriminar as classes económicas. E aquilo que nós vemos é que há aqui um alargamento da base das pessoas que querem gastar mais. Muito bem. Relativamente não é só nas classes mais elevadas, é em todas. Em todas, de uma forma mais global. Relativamente a férias, os portugueses vão fazer férias em casa ou fora de casa? Eu acho que as férias é, de facto, um bom indicador da confiança dos portugueses, ou seja, porque é claramente um consumo que nós podemos chamar de supérfluo, não é? Ou seja, não é um bem de primeira necessidade. E, por conseguinte, o que nós vemos aqui é que 50% dos portugueses querem fazer férias fora de casa este ano, o que é um aumento muito significativo face ao ano passado, e ainda que o valor que eles estão disponíveis para gastar em férias seja ligeiramente inferior ao ano passado, portanto, estão disponíveis para gastar cerca de 632 euros, e o ano passado que ou seja, há mais pessoas que vão passar férias ou que querem passar férias pelo menos fora de casa, no entanto querem gastar menos. Exatamente. Estão mais conscientes, era o que me tinha dito. Estão mais conscientes, e eu acho que essa é a principal explicação, ou seja, os portugueses hoje em dia
analisam melhor as oportunidades, usam muito a internet. Isso é uma das conclusões que nós retiramos de uma série de estudos que fazemos. Os portugueses claramente usam muito a internet como fonte de informação, estão muito atentos às promoções. Aliás, isso também é visível hoje em dia, especialmente nesta altura do mês, em que as grandes cadeias de retalho hoje em dia fazem muitas campanhas no final do mês para tentar captar, digamos, o consumo das pessoas. E as pessoas já adaptaram o seu consumo a isso, ou seja, já estão à espera destas campanhas, adiam a compra e, portanto, são muito inteligentes. Ao nível das férias, usam todas as ferramentas modernas que a internet lhes permite, os comparadores, digamos, as low costs e de alguma maneira também conseguem otimizar o seu consumo assim. De qualquer maneira, também há aqui o efeito do alargamento da base, ou seja, quando a base de consumidores que querem fazer férias se alarga, isso faz também, naturalmente, que o montante médio que estão disponíveis para gastar baixe ligeiramente. É isso que vemos aqui. Relativamente a férias em Portugal ou no estrangeiro, qual é a percentagem? Quem é que ganha? Ganha claramente Portugal. A percentagem de portugueses que quer passar férias no estrangeiro continua a ser de 13%, o mesmo que o ano passado. Enfim, provavelmente porque Portugal continua a ser um país fantástico para passar férias e os portugueses gostam muito de, no verão, passarem férias em Portugal. Acha que não tem que ver com a incapacidade financeira, o facto de fazerem uma escolha para irem para fora? E também tem a ver com isso, ou seja, claramente fazer férias fora de Portugal é sempre mais caro, não é? E envolve normalmente um custo de viagem mais elevado, envolve uma estadia também normalmente mais cara e por isso é normal que os portugueses ainda não chegaram aí, portanto ainda continuam a querer passar mais férias cá em Portugal do que fora, o que também é bom para a economia nacional. Outro ponto importante do vosso estudo e que é também uma boa amostra, os portugueses continuam a pedir muito dinheiro emprestado ou não? O crédito ainda é algo que seja a recorrer, por exemplo, para ir para férias ou para comprar um carro, ou usam tudo com as poupanças dos anos anteriores? Nós vemos, quer ao nível de estudos, quer ao nível mesmo do próprio comportamento do crédito em Portugal, vemos que há uma recuperação do mercado de crédito por dois motivos, ou seja, quer pelo facto dos consumidores portugueses estarem mais confiantes em relação ao futuro e estarem a pedir mais dinheiro, quer da parte dos bancos que têm mais liquidez, já aumentaram os seus níveis de capital, já resolveram os seus problemas de risco e, portanto, estão mais disponíveis para emprestar. E, portanto, vemos aqui um aumento significativo do crédito. Mas as pessoas alteraram o seu comportamento, não é? E os bancos também. O que nós vemos em Portugal é um grande crescimento no crédito automóvel. Portanto, mais uma vez, de facto, vamos dizer, é um pedido de crédito muito meritório, no sentido que não é um consumo supérfluo, é absolutamente essencial e, tal como eu dizia, é um consumo que as pessoas adiaram e, portanto, estão agora a recuperar e fazem isso recorrendo aos bancos. Vemos também, por exemplo, que o crédito de habitação está a aumentar, o crédito pessoal também a aumentar significativamente. E a banca tradicional continua a ser o primeiro recurso ainda? E a banca tradicional continua a ser o primeiro recurso, ainda que, digamos, que no fundo, em Portugal há muito apoio familiar, ou seja, o que nós vemos, e por acaso, enfim, isto é de um estudo de CTLM anterior, vemos que em caso de necessidade as pessoas tentam recorrer à família, mas vemos também que cada vez mais tentam recorrer aos bancos, porque no fundo, se calhar, as famílias ao fim destes vários anos de crise também já não têm tanta capacidade de suportar e de apoiar os seus membros como antigamente. De qualquer forma, é curioso que em Portugal há muito este conceito, não é, da família como suporte, o que também é bom e é distintivo do nosso país. Aqui fica, Diogo, são números, mas efetivamente são boas conclusões sobre aquilo que é o andamento da sociedade portuguesa. Muito obrigada. Felicidades também para estas conclusões, continuam a ser sempre tão efetivas. Vamos continuar a convidar-vos também para virem por aqui. Muito obrigada.